O UFC 1 foi manipulado? De um lado, o nascimento do MMA moderno. Do outro, acusações de conflito de interesse, regras moldadas e elenco escolhido a dedo. Hoje, a pergunta é direta: o evento de luta foi legítimo ou um programa de televisão do Gracie Jiu-Jitsu? Os promotores diziam: o combate só termina se o lutador desistir, desmaiar, o médico intervir ou se alguém morrer no tatame. Os críticos chamavam aquilo de briga de galos humana. 12 de novembro de 1993. Denver, Colorado. Nascia o UFC 1, o evento que mudaria o mundo das artes marciais. Mas quase 30 anos depois, a dúvida persiste: aquele torneio foi justo? Ou teria sido um anúncio disfarçado de competição, projetado para elevar o nome dos Gracie e do jiu-jitsu brasileiro? Hoje, nós investigamos: o UFC 1 foi manipulado? O nascimento do UFC. O evento foi idealizado por 3 nomes: John Milius, diretor de Conan, o Bárbaro, Arte Davi, executivo e empreendedor, e Rorion Gracie, mestre de jiu-jitsu, filho do lendário Hélio Gracie. O conceito era simples e brutal: um torneio de 8 lutadores, diferentes estilos, regras mínimas sem rounds, sem juízes, sem tempo limite. O vencedor? Royce Gracie, irmão de Rorion, representante do Gracie Jiu-Jitsu. Os 8 lutadores do torneio foram Gerard Gordial, Savate, Taylor Tully, Sumo, Kevin Rosier, Kickboxing, Zane Frazier, Karatê, Artes de Merson, Boxe, Patrick Smith, Kickboxing e Taekwondo, Ken Shamrock, Shoute Fighting, e Royce Gracie, BJJ. 12 de novembro de 1993, Denver. Torneio de 8 homens, regras mínimas, sem morder, sem dedo no olho, e lutas até nocaute, desistência ou intervenção médica. 100 rounds. A partir dali, o MMA explode. O prêmio era de $50.000. O evento, transmitido em pay-per-view por $14,95, atraiu 86 mil assinantes e 7.800 pessoas ao vivo. Teria tudo aquilo sido encenado para promover uma família e sua arte? As suspeitas. Desde antes do evento, havia rumores sobre o real propósito do torneio. O criador do UFC era um Gracie. O campeão foi um Gracie. No vídeo The Gracie UFC conspira-se que Jesse Incamba entrevista Bill Superfoot Wallace. E a pergunta ficou no ar: foi um torneio legítimo, ou um comercial de 2 horas disfarçado de competição? Fala de Bill Superfoot Wallace. Parecia um comercial de 2 horas do Gracie Jiu-Jitsu. As 5 alegações de Bill Wallace. O comentarista Bill Superfoot Wallace, que narrou o UFC 1, deu uma entrevista anos depois alegando que o torneio foi armado. As 5 principais alegações de Wallace são: durante o evento, alguém guiava seus comentários, tinha um cara sentado do meu lado, do Gracie Jiu-Jitsu, me dizendo que falar sobre os Gracie, para promovê-los. Parecia um comercial de 2 horas de Gracie Jiu-Jitsu. Taylor Tully não pôde continuar nas quartas contra Gordial não por causa dos dentes, mas porque seu tamanho seria problemático para Royce. Artes de Merson, oponente de Royce na primeira luta, foi propositalmente sabotado antes da luta. Um dos caras, um ótimo boxeador, pediu para não usar fumaça porque tinha asma. Usaram fumaça mesmo assim. Equipamento especializado, nada era permitido, exceto a roupa do Royce, o único autorizado a usar gi. Os outros nem podiam enfaixar as mãos, não podia nem joelheira. O Royce podia usar tudo isso. Seleção de oponentes. Os outros 7 teriam sido escolhidos por Rorion para se darem mal contra o Royce. Chuck Norris foi a primeira escolha para comentarista, mas, apesar de suas fortes conexões com o jiu-jitsu brasileiro, ele não acreditava que o evento realmente aconteceria. Assim, a função acabou ficando com a lenda do kickboxing e do point fighting Bill Wallace, que foi acompanhado por outra grande kickboxer, Kate Long, e pelo membro do Hall da Fama da NFL, Jim Brown, completando o trio principal. Infelizmente, Wallace não tinha nenhuma experiência anterior como comentarista, algo que ficou evidente logo no início do evento, quando ele começou a transmissão com um sonoro arroto. Os erros continuaram ao longo da noite. Ele chamou o entrevistador Brian Kilmeade de Kilmore, se referiu ao evento como Ultimate Fighting Challenge,
Em vez de Championship, pronunciou errado o nome do lutador Taylor Tully e mencionou as cordas, várias vezes mesmo o octógono não tendo nenhuma. As alegações de Bill Wallace parecem convincentes, mas será que essas alegações resistiriam a uma investigação? Vamos lá. O narrador influenciado, Wallace dizia que um homem da Gracie Jiu-Jitsu lhe dizia o que falar. A investigação mostrou que ele se referia a Rod Machado, comentarista convidado e aluno dos Gracie. O único membro realmente informado da equipe de comentaristas era o carismático Rod Machado, aluno de Royce Gracie, que se juntou a Wallace na mesa de comentaristas mais tarde, trazendo algum conhecimento técnico durante a luta de Gracie. Foi Machado quem citou uma versão ampliada da estatística publicada pela Playboy, afirmando por volta dos 35 minutos de transmissão que 95% das brigas, de acordo com estudos do Departamento de Polícia, acabam no chão. Diferente de Wallace, Machado era um palestrante experiente, por este motivo foi escolhido, embora fosse mais conhecido por sua expertise em aviação do que em jiu-jitsu brasileiro. Machado de fato usou o microfone para reforçar as mensagens clássicas do jiu-jitsu. 95% das lutas vão para o chão, é a eficiência do grappling sobre o strike. Não era manipulação, mas era viés claro. Artes de Merson e a fumaça. Outra acusação, o boxeador Artes de Merson teria sido sabotado por fumaça no palco, agravando uma asma. Fui então para a próxima mais implausível, a história da asma de Artes de Merson e as máquinas de fumaça. No vídeo, Wallace chama um ótimo boxeador que tinha asma e, pelo contexto e imagens, presume-se que era o Jimerson. Só tem um problema, Artes de Merson não tem asma. Não há uma única fonte em lugar nenhum que corrobore isso. Na verdade, ele bateu quando Royce montou por medo de lesão e por causa da bolada de $20 mil, ele já tinha recebido tanto quanto todo mundo. Quem teve um ataque foi Zane Frazier, que só descobriu a condição após o evento. Zane teve um ataque severo de asma na luta com Rosier. Só que há um detalhe, ele não sabia que tinha asma. Foi diagnosticado depois. Mais cedo naquele ano, no World Karate Championship, Zane entrou em falência respiratória e escondeu isso de todo mundo, especialmente de Davi e dos Gracie, para conseguir lutar no UFC 1. Logo, não havia como sabotar com fumaça algo que nem o próprio lutador sabia. E a fumaça? Ideia do produtor da SEG, Campbell McLaren, para criar drama visual, nada a ver com os Gracie. Era só show business. Eu queria muito drama, muita fumaça. Campbell McLaren. Equipamentos e regras. Na véspera do evento, uma reunião caótica quase terminou em briga. Os lutadores foram surpreendidos ao descobrir que não poderiam usar bandagens, luvas grandes nem sapatos, enquanto Royce Gracie teria permissão para lutar de kimono. O uso de bandagens cobrindo os nós dos dedos havia sido vetado. A justificativa era que o evento deveria se aproximar o máximo possível de uma luta real, sem artifícios de proteção. Sapatos também foram proibidos, sob o argumento de que, se um lutador pretendia chutar, o uso de calçados seria uma vantagem injusta. Da mesma forma, caneleiras, joelheiras e cotoveleiras não foram permitidas. Ken Shamrock protestou: sem meus sapatos, perco equilíbrio. Isso favorece o Gracie. Havia uma contradição. Os lutadores de wrestling, que usavam sapatilhas por tradição, não puderam mantê-las. As luvas seriam aceitas apenas se fizessem parte do regulamento da arte marcial do atleta, devendo ter entre 6 e 8 onças. Mesmo assim, Artes Jimerson e Zane Frazier reclamaram. Jimerson questionou o sentido de usar luvas sem poder enfaixar as mãos corretamente, enquanto Frazier classificou as regras como uma armadilha. Frazier chegou a confrontar Rorion Gracie, alegando que as condições claramente favoreciam Royce, e o desafiou a resolver ali mesmo. Rorion respondeu dizendo que, em uma briga de rua, ninguém tem tempo de enfaixar as mãos, ao que Art Davi retrucou, e numa briga de rua ninguém luta de kimono. O clima ficou tenso e a discussão quase virou confronto físico, até que Taylor Tully interrompeu a confusão, assinando o contrato e batendo na mesa: vim aqui para lutar. Nos vemos amanhã na arena. Com isso, o impasse se desfez, 1 a 1, todos os lutadores acabaram aceitando as regras. A reunião, que quase terminou em briga, finalmente chegou ao fim. A escolha dos lutadores.
Por fim, a acusação mais polêmica: Rorion Gracie teria escolhido todos os lutadores do evento. Investiguei como, de fato, os 7 competidores não Gracie entraram no torneio. Em junho de 1993, convites foram enviados a grandes nomes das artes marciais, mas todos recusaram participar de uma organização desconhecida e sem histórico. Chuck Norris, por exemplo, não apenas declinou do convite como também recusou até um assento na primeira fila, por não ter certeza sobre a legalidade do evento. Sem resposta dos famosos, os organizadores publicaram anúncios no verso de revistas como Playboy, Black Belt e outras publicações de artes marciais, buscando voluntários. Boa parte dos participantes acabou vindo desses anúncios. Gerard Gordial foi indicado por seus treinadores, contatados pela promoção. Patrick Smith entrou por meio de contatos do kickboxing e também por ser local de Denver, o que ajudaria a vender ingressos. Taylor Willie, Taylor Tully, foi indicado pela American Sumo Association, que recebeu o pedido da organização por um lutador de sumo. Art Jimerson surgiu após Ernest Hart tentar emplacar outro boxeador. Ken Shamrock entrou por sugestão da própria equipe, após contato da organização. Zane Frazier foi descoberto depois de um episódio em que derrubou Frank Dux durante uma exibição pública. Kevin Rosier, por sua vez, respondeu diretamente ao anúncio, e até mentiu o peso para ser aceito. Em resumo, 2 vieram por anúncios, 4 por contatos e Frazier pelo episódio Frank Dux. Alguns alegam que a seleção favoreceu Royce, escolhendo adversários mais vulneráveis. Zane Frazier chegou a afirmar que tinha uma fonte interna que garantiu que os organizadores pediram fitas de teste para avaliar quem seria vencível, motivo pelo qual ele mesmo não enviou a sua. Mas há um ponto crucial: Rorion não era o responsável pela seleção. Todas as fontes confirmam que o matchmaking era função de Art Davi. Na biografia de Davi, ele é categórico ao afirmar que Rorion nunca interferiu na integridade do evento, nem nas regras, equipamentos ou contratações. Todos os envolvidos corroboram que Davi fazia as ligações e tomava as decisões. A única sugestão direta de Rorion teria sido a inclusão de Zane Frazier, que o impressionou por saber brigar no chão. Porém, há uma exceção importante, e aqui vem a bomba: sem wrestlers. Os Gracie não queriam lutar contra wrestlers, e deram essa instrução a Davi. Segundo o livro de Clyde Gentry, Gordial originalmente enfrentaria Royce na estreia, mas o chaveamento foi alterado de última hora depois que um executivo da SEG foi alertado pela imprensa japonesa de que Gordial era muito perigoso. O árbitro Big John McCarthy, em sua biografia, relata que a única luta em que Rorion fez questão de interferir foi Royce vs. Art Jimerson, por considerar o boxe uma arte fundamental nos Estados Unidos e querer que Royce fosse o homem a derrotar o boxe. Davi confirma que o chaveamento foi trocado até a última hora, o que explicaria a sensação de mudança repentina relatada por Gordial. Gordial, que lutou lesionado, com a mão quebrada e os dentes de Tully presos no pé até a final, afirma que o médico avisou Royce sobre suas lesões, informação que o Gracie teria usado estrategicamente durante o combate. Curiosamente, Big John não participou do UFC 1. Ele havia se inscrito para o UFC 2, mas Rorion o chamou e disse: "O que você está fazendo? Você é nosso, e o Royce está nisso, você não pode lutar com o Royce. Entre quando ele sair." Assim, Rorion sugeriu que McCarthy atuasse como árbitro, por ser grande e forte, o que seria útil já que Kimo Leopoldo, outro participante, também tinha porte físico impressionante. Não é absurdo imaginar que Big John poderia vencer Royce. Torná-lo árbitro era uma forma segura de evitar esse risco. Provas de favorecimento. Outros detalhes reforçam a suspeita de vantagem estrutural. Royce dormia na arena, enquanto os outros lutadores ficavam num hotel decadente. Regras e logística. Formato que premia lutador e de chão, kimono permitido, restrições que incomodam lutadores de pé e shooters. Hélio Gracie foi homenageado antes da final. A transmissão repetia conceitos pró-jiu-jitsu. Viés narrativo, especialista pró-Gracie na cabine, storytelling didático do chão. E após o evento, as academias dos Gracie nos Estados Unidos explodiram em alunos e lucros. Matchmaking e diretrizes. Elenco oriundo de anúncios contatos, com a exclusão de wrestlers nas primeiras edições. Tudo isso mostra
O torneio foi um espetáculo feito para vender o jiu-jitsu. Somando as peças, o quadro não é de combinação, e sim de arquitetura estratégica, um torneio real, mas estruturado para maximizar a chance do jiu-jitsu brilhar. O UFC foi um infomercial do Gracie Jiu-Jitsu. Big John McCarthy. O UFC 1 foi manipulado? Não há prova de luta combinada. Mas o evento foi arquitetado para o jiu-jitsu, sem rounds ou juízes, kimono permitido, restrições a bandagens e sapatos, e o quer dizer da diretriz de 100 wrestlers nas primeiras edições. A transmissão tinha viés pró-Gracie, e o boom de alunos e fitas pós-evento mostra o objetivo comercial. Após revisar dezenas de entrevistas, livros e registros, nós chegamos a uma conclusão equilibrada: o UFC 1 não foi armado. Nenhum lutador entregou uma luta. Não houve manipulação direta de resultados, mas o evento foi arquitetado, desde as regras até a seleção de lutadores, para maximizar a chance do jiu-jitsu vencer. Foi legítimo, mas claramente planejado para favorecer um resultado. Chamar o UFC 1 de armado é simplificar demais. Mas dizer que foi uma competição neutra também seria ingenuidade. Foi o início do MMA, um produto experimental, cheio de interesses, e sim, uma vitrine perfeita para o Gracie Jiu-Jitsu. Royce ainda precisou vencer, e venceu. E o legado? Inquestionável. O que nasceu ali foi o MMA como conhecemos hoje. O UFC 1 foi manipulado? Não. Foi desenhado para favorecer o jiu-jitsu? As evidências apontam que sim. Formato, narrativa e cast empilharam as probabilidades. Manipulado é termo forte, arquitetado descreve melhor. No fim, por mais que pareça possível tirar conclusões, não há arma fumegante, nem máquina de fumaça fumegante. Chamar de manipulado é complicado. Royce ainda teve que vencer aquelas lutas, por isso fãs, lutadores e mídia, desde a manhã de 13 de novembro de 1993, tiram suas próprias conclusões sobre o que aconteceu naquela noite em que o MMA nasceu nos Estados Unidos, e por isso este caso permanece oficialmente sem solução. E você, o que acha? O UFC 1 foi manipulado, favorecido ou apenas uma feliz coincidência? Comente aqui, curta e se inscreva para mais histórias não contadas do mundo da luta.